Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre quem é Jesus. E, cara, eu odeio essas perguntas, sinceramente, porque pra mim eu teria que ter uma resposta, uma coisa muito nítida assim na minha cabeça porque essas perguntas assim parece meio óbvia a resposta, né? Então, sempre que me fazem perguntas assim, quem é Jesus, de quem ele era filho, eu sempre fico assim meio, cara, será que seu rateado tem problema? Ou eu paro para me questionar, né? E quando a gente fala de Jesus, existem algumas formas que a Bíblia nos diz sobre quem ele é. E eu queria construir junto com vocês alguns pontos de vista que eu tenho e junto com o que a Bíblia nos ensina. Primeiramente, Jesus é apresentado como um Jesus histórico, que é filho da Maria, filho do José. Ele nasce como um bebê, ele aprende o ofício do pai, carpintaria, ele vive como um de nós. E isso já é muito legal, porque quem diria Deus se fazer um humano e passar por tudo aquilo que a gente passa, ele ter que... Cara, Jesus teve que ir no banheiro, sabe? E é coisa que a gente não para pensar. O mais simples ele também teve que fazer. E Jesus, como o Messias, o Cristo, esse é a segunda forma como a Bíblia nos apresenta ele, que ele é identificado como o Cristo, o Messias. Muitas vezes a gente fala, Jesus Cristo. Cristo é um título de Jesus. Ele é o Messias. Cristo é a palavra grega para o hebraico Messias. E a terceira forma é Jesus como Deus. E eu queria deixar claro uma coisa que o Paulinho e a Cris sempre falam, né? Que a Bíblia é o que o homem conseguiu entender sobre Deus. E todas as vezes que a gente fala aqui a respeito de Jesus, sobre Deus, sobre o Evangelho, a gente sempre vai estar vendo a partir de uma forma humana, portanto limitada, né? Nos ajuda a compreender tudo aquilo que Deus fez, a obra dele, mas sempre vai ser uma forma limitada, porque é o que o ser humano, as palavras que o ser humano criou para dizer quem Deus era, quem Jesus é. E isso, ao mesmo tempo, é difícil de compreender, porque a gente quer ter certezas, a gente quer definir as coisas, mas sempre vai ser uma forma limitada. A forma completa de ver Jesus, só quando ele voltar a gente vai ter a completa consciência, né? Então, Jesus veio como um ser humano. Então, a gente precisa ter isso em mente. A primeira vez é um Jesus histórico, que teve começo, meio e fim. Essa é a primeira forma que a Bíblia nos apresenta ele. Então, quando ele aprende também a Torá, como os meninos da época. Então, ele foi ensinado no sistema religioso judaico, como era o costume da época. E ele passam os anos e ele começa o ministério dele. E aí que começa a ficar a coisa mais séria. Por quê? Porque Jesus, ele vai vivendo e ele vai trazendo o cumprimento das promessas. As pessoas vão identificando ele como o Messias. O povo está impactado com tudo aquilo que ele está fazendo, as curas, a forma como ele fala. Todo mundo percebia que ele não era uma pessoa normal. Sendo que Israel estava acostumado com esse tipo de... Israel estava acostumado a esperar por um Messias. Então, na época mesmo de Israel, teve várias pessoas que se identificaram como Messias. Então, ele estava acostumado a buscar isso. E Jesus era mais um, né? Porque imagina, ele era mais um que andava no meio deles e ele estava consumando o cumprimento do que estava escrito sobre ele pelo Antigo Testamento. Por isso que ele incomodou tantos religiosos da época. E por que ele incomodou tanto? Porque o povo estava enlouquecido com ele. Eles estavam esperando a mesma coisa que Moisés tinha feito. Eles estavam sob o domínio opressor de Roma. Agora tu veio.
Eles estavam sob o domínio opressor de Roma, então eles estavam esperando ser libertos, como Moisés fez lá no passado. E aí, o que aconteceu? Isso chegou a incomodar os religiosos da época. Por quê? Porque Jesus começou a falar certas coisas que os religiosos não aceitaram, como: quem me vê a mim, vê o Pai. Antes de Abraão eu sou. Aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue, esse tem vida. Então, para os sacerdotes religiosos da época, isso não cabia, não era o Messias que eles estavam esperando. Então, eles viram Jesus como um falso Messias. Por isso que Jesus foi morto por causa disso, porque ele não foi identificado como o Messias verdadeiro. Em Mateus 22, Jesus faz uma pergunta para os fariseus: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: é filho de Davi. E depois continua a conversa, que Jesus fala assim: como Davi, inspirado pelo Espírito, ele fala: o Senhor disse ao meu Senhor, se assenta aqui do meu lado até que os seus inimigos sejam por descabelo dos teus pés. O que Jesus quis dizer com isso? Que Jesus era maior que Davi. Os fariseus esperavam alguém como eles. Os fariseus esperavam alguém que viria do meio deles para salvar eles, assim como tinha sido Moisés. Mas Jesus, quando ele fala isso, que ele era maior que Davi, ele está mostrando que ele é Deus, que ele é muito maior que Davi. Não era só a semente de Davi, não era só um ser humano que viria de Davi, ele é a manifestação de quem Deus é. E essa é a terceira forma que a Bíblia nos apresenta a Deus. Jesus, desculpa. A Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Jesus como Deus. Jesus é a manifestação humana de quem Deus é. Por isso que quando João vai escrever, na verdade assim, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque são muito parecidos. João fica à parte, por isso que ele começa o evangelho dele falando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando João escreve isso, ele está dizendo que Jesus era Deus, então ele pegou e se manifestou como Deus em forma humana. Então, em Jesus, nós sabemos como Deus é e como o ser humano deve ser. E pensando sobre isso, eu vejo que a gente tem muita sorte, porque a gente tem toda a história na nossa mão. Os discípulos, eles não tinham a história completa, eles não tinham como se referenciar. A gente já tem a gente sabe como é que começou, como é que foi o meio da vida de Jesus, como é que foi o fim, as cartas de Paulo, então a gente é muito agraciado por isso, eu penso assim. E a gente é o povo da graça. E isso muda tudo. Antes eles não... Até que Jesus morre, eles não tinham consciência disso, da obra completa dele. A gente já tem, a gente já sabe o que ele veio fazer na sua completa obra. E por quê? Porque a gente consegue ver, consegue saber a respeito da vida de Jesus como um homem. A gente sabe como é que foi quando ele foi identificado como Cristo, como é que foi o ministério dele, e a gente sabe como ele é como Deus, porque foi nos escrito a respeito disso. E a nossa série é inspirada numa série de mensagens do Ed René, e tem um momento que ele fala que essas três formas, elas são distintas, complementares e indissociáveis. E isso me ajudou muito
quando eu ouvi ele falar. Por quê? Porque às vezes a gente quer pegar uma parte de Jesus. E aí ele fica pequeno, né? E quando a gente entende Jesus como homem, como Cristo e como Deus, sim, são formas distintas. Não dá para... Mas elas se complementam e não tem como tirar uma coisa da outra. E eu sou muito de historinha e exemplo, né? Daí, quando eu conversei com Deus a respeito disso, eu até pensei, tá, como é que faz sentido isso, né? Daí ele falou assim, tu pode pensar assim, o Rafael como o profissional, o Rafael como pai da Manu e da Rafa, o Rafael como marido, o Rafael como irmão do Paulinho. Mas todas essas formas são meus papéis, fazem parte de mim. Elas são distintas e elas são indissociáveis. Então Jesus é da mesma forma assim. Ele foi um humano que veio à Terra. Ele era o Cristo, o esperado Salvador. E ele era Deus. E ter essa consciência, entender essas três partes, nos ajuda a entender a obra completa, o que ele veio fazer à Terra. A gente entende um pouquinho melhor o que Jesus quis nos passar, o que Deus quis fazer através de Jesus, o plano de filiação, como um filho de Deus deveria ser. Em Jesus a gente consegue compreender tudo isso, como Deus é e como o ser humano deve ser. E a mensagem do Ed, eu diria que termina aqui, porque a gente se inspirou nessa série de mensagens. E hoje não. E quando eu estava escrevendo, para mim, eu senti que precisava de uma coisa para complementar e dar um final para essa mensagem. E pegando tudo que a gente conversou e fazendo um compilado, eu diria que teria uma quarta forma que nos ajuda a ver melhor ainda quem Jesus é. Em Marcos, no capítulo 8, versículo 27, fala assim: Depois Jesus e seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. E ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? E os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é um dos profetas. E vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem a qualquer pessoa. Primeiro Jesus pergunta quem o povo diz que eu sou. E o que eles responderam era óbvio, porque eles não tinham nenhum outro parâmetro para se referenciar. Eles responderam, tu parece um profeta, tu parece o povo está dizendo que tu é como um dos profetas, Elias, João Batista. Isso é o que o povo está dizendo, como Moisés. Só que essa pergunta, quem o povo diz que eu sou, ela é uma pergunta generalizada. Porque quem vocês dizem que Jesus é, né? E eu acredito que depois que eles responderam isso, eu acho que teve uma pausa dramática de Jesus. E ele falou assim, cara, eu sei quem eu sou. Mas e vocês? Vocês sabem quem eu sou? Porque Jesus não estava procurando uma aprovação humana. Jesus sabia por que ele veio à Terra e o que ele veio fazer. Mas o povo não estava conseguindo enxergar isso. Que ele não veio só libertar eles da opressão romana. Que ele não veio para ser um líder político. Ele veio para salvar eles. E quando ele pergunta quem vocês dizem que eu sou, a resposta de Pedro é maravilhosa. Tu é o Cristo, o Filho de Deus. E quando Pedro responde isso, não é o que ele fala, não é a resposta que ele dá, mas é a experiência que ele tinha tido com Jesus.
E eu acho que é aí que fica tudo completo. Quando Jesus nos pergunta: quem tu diz que eu sou? Quem eu sou para ti? E não é o que a gente vai responder. É o que a gente vai olhar para dentro e dizer para nós mesmos quem Jesus é para nós. Quando eu conheci Jesus, foi algo maravilhoso. Eu me apaixonei, eu entendi que Ele era meu Salvador, que Ele me amava independente de qualquer coisa que eu fizesse. Mas foi passando um tempo e eu peguei Jesus como o gênio da lâmpada, né? Para fazer tudo o que eu esperava que Ele devia fazer por mim. E já ouvi mensagens que falam dessa forma, que Jesus é aquilo que você espera que Ele seja, né? E a gente diminui o que Jesus pode fazer na nossa vida dessa forma. E diminui quem Ele é. Porque a gente está tirando partes dele. Então, a gente pega isso que a gente aprendeu, que Ele é Deus, que Ele é homem, que Ele é o Messias, e a gente junta com a nossa experiência com Ele. E aí se torna completo. E a gente está aqui na frente falando, e sim, são exemplos, são formas para a gente aproximar o que a gente acredita sobre Jesus. Cada um fala um pouquinho, vocês falam, mas quando a gente se dá de encontro com Ele, cara, tudo muda. Porque Ele sai da letra. Ele se torna uma pessoa real para nós. E às vezes é bom a gente parar e se perguntar: quem é Jesus para mim? Porque se ele for um cara só para mim estudar e poder falar aqui na frente, eu acho que não faz sentido para mim. E eu queria emprestar um pouco a forma que eu tenho percebido Jesus na minha vida, que ele é um amigo, cara. Ele é um companheiro que anda junto comigo todos os dias, em qualquer momento. E ter a consciência disso faz a vida ser leve. Porque eu não estou buscando ser uma pessoa melhor para que os outros vejam, ou querer que eu seja visto, estar aqui na frente. Muito pelo contrário, sempre que eu posso, eu sempre fujo de estar aqui na frente. Mas saber que a gente pode carregar ele para fora, dentro do trabalho, na nossa família, quando a gente está perto das pessoas, eu acho que isso torna um Jesus real. E quando eu penso da gente estar aqui, e é uma forma da gente proporcionar esses encontros, sabe? Porque quando eu vejo Jesus no olho do outro, eu acho que Jesus se alegra muito com isso, cara. Porque ele mesmo fala que vocês serão meus discípulos quando amarem uns aos outros. Não quando fizerem o que eu espero, não quando estudarem a palavra, não. Tudo isso faz parte da vida, mas quando vocês verem que eu também estou no outro, o amor vai fluir disso. E vamos orar. Feche seus olhos. Jesus, quantas vezes a gente diminui o que o Senhor é para nós, Pai? Quantas vezes nós estamos vivendo esperando que você seja o gênio da lâmpada, que você faça tudo aquilo que a gente espera. E a gente esquece que o Senhor está do nosso lado, apenas querendo uma conversa e que a gente se abra para Ti e te escute o que o Senhor tem para falar. Então, Pai, que a gente pegue essa palavra de hoje e a gente saiba que sim, o Senhor veio como homem, o Senhor é o Cristo e o Senhor é Deus, mas também o Senhor é o nosso melhor amigo. E que a gente possa pegar isso e carregar para a nossa vida, Pai. Que os nossos dias, quando a gente levantar e acordar, a gente lembre que o Senhor já está nos esperando. E que o Senhor se torne cada vez mais real para nós. Porque a vida faz mais sentido assim. E se Jesus se torna real,
do jeito que o Senhor gostaria que fosse. Em nome de Jesus, amém. Ah, cara. Ah, tá louco. Ah, eu não... Nossa.